Oi, meu nome é Camila, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje, updates de tudo que aconteceu desde que eu me formei e as perguntas que eu mais recebo desde então. Até porque já faz 2 anos que eu não gravo vídeo pra cá, mas agora, oficialmente, voltamos. Além dos updates, eu vou responder nesse vídeo também as perguntas que eu recebo com mais frequência. Eu tô até com um caderninho aqui com as anotações do que eu preciso falar pra vocês e responder pra já sanar uma dúvida geral, até porque faz tempo que eu não apareço por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, você deveria seguir, porque aí você não estaria tão desatualizado. Algumas das perguntas que eu mais recebo, inclusive, já foram respondidas lá no Instagram, mas nunca respondidas aqui. Então, bora lá com o vídeo. Me formei no final de 2023. Meu último vídeo aqui era eu estudando para as provas de residência e especialização. Eu estudei para essas provas. No final do ano eu comecei a prestar elas. Prestei até o começo de 2024, né? Me formei no final de 2023. Então, foi um período muito corrido, muito avassalador, assim. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Esse último ano, junto com o estágio, o TCC, estudar para as provas. E por isso eu sumi daqui e também um pouquinho do Instagram. No Instagram eu ainda consegui manter um pouquinho mais de frequência, pelo menos nos stories, apesar de ter diminuído a quantidade de posts, mas aqui no YouTube realmente tempo pra editar essas coisas era algo que eu não tinha. Então, no finalzinho de 2023 eu me formei e no começo do ano deu tudo certo. Eu fui aprovada na especialização do HC, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um dos maiores hospitais públicos de São Paulo, e foi mágico, era um lugar que eu mais sonhava estar e me especializar, então foi muito importante pra mim. Deu tudo certo. E durante esse período da especialização, teve um período de prática ali que aconteceu no meio do ano, então foram 3 meses. Foi um período bem conturbado pra mim. Tive questões familiares e pessoais bem importantes, perdi minha avó. Foi um período muito difícil, então foram épocas que eu realmente não consegui estar presente. Agora que as coisas começaram a voltar pro eixo delas, então agora que eu tô conseguindo vir aqui atualizar vocês de tudo. Eu gosto muito dessa plataforma, gosto muito do YouTube, nunca quis largar, mas eu não tava em condições de administrar nada além de mim mesma, e eu até eu mesma estava administrando mais ou menos. Então, só agora que eu consegui retornar, mas nesse meio tempo foi isso que aconteceu. 2024 eu fiz a especialização, e aí no final desse ano agora, né, de 2020, na verdade, desculpa, errei tudo. No começo desse ano agora que eu terminei a especialização, mas antes de terminar a especialização, no finalzinho do ano de 2024, lá para dezembro, eu comecei a trabalhar aonde eu trabalho atualmente. Então eu trabalho em um UTI neonatal como fisioterapeuta, especialista em pediatria e neonatologia. Especificamente o hospital que eu trabalho é neonatal, então os bebês são bebês recém-nascidos, prematuros, a área que eu sempre sonhei mesmo em trabalhar. Quem acompanha um pouquinho mais de perto no Instagram sabe que é a minha área do coração, sou apaixonada. Então, atualmente eu trabalho como fisioterapeuta intensivista em UTI neonatal e, além disso, eu também me especializei, né, fiz cursos para atender na área de desenvolvimento neuropsicomotor, que eu também sou apaixonada. Então, a parte de assimetrias cranianas, torcicolo congênito, tudo isso eu atendo de maneira particular. Então, tenho pacientes particulares também. Então, eu atuo nesses dois mundos. Quando eu não estou no hospital, eu estou atendendo os meus pacientes particulares. Então, vamos lá, vou tentar seguir uma ordem que faça sentido aqui nas perguntas que mais me fazem. Eu peguei as perguntas que sempre aparecem na caixinha do Instagram, apesar de que faz um tempo também que eu não abro caixinha, mas eu vou voltar a abrir com mais frequência. Mas sempre que eu abro, me fazem perguntas que são assuntos e pautas que eu nunca trouxe aqui no YouTube. Então, vou trazer aqui pra vocês. Primeira coisa que me perguntam, como foi a fase de... Olha, até caiu a caneta. Como que foi a fase de recém-formada? Gente, assim, foi uma das fases mais loucas da minha vida. Muita gente fala do período antes da gente iniciar a faculdade, né? Quando a gente tá decidindo o que a gente quer fazer, o que a gente quer ser. E realmente é uma fase difícil, mas sinceramente o mais difícil pra mim foi a fase recém-formada, assim. É muitas incertezas, é como se a gente tivesse vivido anos, ali no meu caso 5 anos, com uma plena convicção de que eu tava estudando pra ser aquela profissão. Porém, quando você se forma, você não tem mais certeza de nada. Não em relação à dúvida de ser ou não ser, né? Muita gente falou, você desistiu da fisioterapia. Não, gente, não desisti, nem pensei em desistir. Porém, vem aquela incerteza de, será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir adentrar no mercado de trabalho? E se eu não for uma boa profissional? E se, sabe? Vários e se. Então, é uma fase de muita dúvida, de muita incerteza, de muita ansiedade.
eu prestei provas, isso me gerou muita ansiedade, o processo de espera dos resultados, sabe? Um combo de tudo. Enfim, foi tudo muito, muito louco, assim. Acho que foi uma fase difícil, mas que me ajudou muito a crescer como pessoa e como profissional também. Como foi que eu estudei, né? Quais são os materiais que eu utilizei para estudar para as provas de especialização em residência? Eu utilizei mapas mentais, que é um método de estudo que eu acho que é mais eficaz, assim, para mim, porque une a parte escrita com a parte visual, e aí eu fui lá, olhei os editais que eu queria prestar, vi os assuntos que eram mais cobrados, e baseado nisso eu montei um cronograma, né, de estudos, e também os mapas mentais com foco nesses temas. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse e queiram estudar com os mesmos materiais que eu utilizei. Os materiais que eu utilizei me ajudaram muito na parte teórica, então eu sempre indico para quem quer utilizar as mesmas coisas, né? Muita gente pergunta o que eu utilizei, as referências, e lá já tá tudo com referências específicas e referências boas e artigos de confiança, livros de confiança, todo o material foi pautado nisso. Então, se vocês quiserem ter acesso, o link vai estar aqui embaixo. Terceira pergunta, que também me fazem muito, é quanto tempo durou minha especialização e mais ou menos como que ela foi. Então, eu vou contar resumidamente, depois eu faço um vídeo só sobre a especialização. Mas, basicamente, ela durou um ano. Começou em março de 2024, como eu já falei, e terminou em março de 2025. Então, um ano no total. Dentro disso, eu tive parte teórica e parte prática, e tudo dentro ali do complexo do HC. Então, vivenciei áreas diferentes dentro da pediatria e da neonatologia. Então, foi muito rico, muito especial pra mim. Agregou muito conhecimento pra minha vida, pra minha trajetória acadêmica. Vai ser a última pergunta agora que eu vou responder nesse vídeo. Depois eu posso fazer um vídeo só respondendo perguntas, mas essas são as que eu mais recebo. Eu quis trazer aqui as que eu mais recebo pra dar uma atualização mesmo pra vocês, sabe? E essa daqui é uma pergunta que eu tinha muita dúvida na época que eu tava na faculdade, e por isso que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Que me perguntaram e me perguntam sempre no Instagram, sempre que eu falo que tô trabalhando, como que foi pra ingressar no mercado de trabalho. E assim, gente, o mercado de trabalho não é fácil de ingressar pensando na área de hospitalar, tá? Em relação a propostas em área de pilates, a parte de ortopedia, sempre aparecem muitas propostas, mas na parte de hospitalar eu achei mais difícil, assim. Assim que eu me formei, eu queria já entrar no hospital, não conseguia porque eu não tinha especialização. Depois eu já tava no meio da especialização, mas eles pediam 6 meses de experiência, coisa que eu não tinha, afinal eu não tinha nem me formado, eu queria justamente a minha primeira experiência. Então, essa fase era muito difícil, porque aí tinha essa solicitação de 6 meses de experiência, tudo que eu queria era a minha primeira experiência, e eu não tinha. Outra coisa que pediam é que tivesse finalizado a especialização, coisa que eu também não tinha. Então, eu ainda tava no começo, mas eu já queria trabalhar, eu precisava de um retorno financeiro, porém eu não consegui ter logo de cara, né? Eu basicamente fiquei tendo como retorno financeiro as minhas redes, os meus materiais digitais, então foi o que me ajudou no período, assim, recém-formada. Foi bem difícil, todas as vagas, elas tinham essas características, então o que vai ajudar nesse período de recém-formada? Networking. Você conhecer pessoas que já trabalham, não só para te indicarem, não é nem esse o ponto, mas para as pessoas conhecerem o seu trabalho, verem que você tem um potencial, mesmo você sem ter experiência, sabe? Para quando o contratador ele for contratar alguém dentro do hospital, o seu nome ser lembrado, você ser uma boa aluna dentro da sua faculdade, dentro da sua especialização, tudo isso conta muito para que você consiga ingressar no mercado de trabalho, network, querendo ou não, quer você queira ou não, vai ser muito, muito, muito importante para essa fase. Então, desde o network que você construiu da faculdade até o que você vai construir assim que você se forma, vai ser fundamental, crucial para você conseguir sua vaga de emprego. Mas não foi difícil esse recém-formado mesmo. Assim que eu comecei, foi difícil, mas quando eu já estava perto de terminar a minha especialização, as coisas começaram a se encaminhar. Então, no final do ano, em dezembro, ou seja, antes de eu concluir de fato a minha especialização, eu já consegui uma vaga de emprego. E foi, assim, no lugar dos sonhos, na área que eu queria, do jeito que eu sempre sonhei, assim. Deus foi completamente, extraordinariamente bondoso comigo. Então, é isso. Acho que respondi todas as perguntas que eu anotei aqui, que são as que eu mais recebo lá no Instagram. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim.
vão ter mais vídeos respondendo perguntinhas. Se vocês têm alguma dúvida específica, já deixa nos comentários aqui embaixo. E me segue para os próximos vídeos, porque agora a gente vai voltar a ser frequente aqui no YouTube. Posso ouvir um amém? Tchau, até o próximo vídeo.